do verso de número... Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Nós vamos refletir do verso de número 15 ao 20, amém? O tema da mensagem é o Deus que transforma vidas. Amém? Você crê nessa transformação? Você crê que o Senhor, Ele já transformou e ainda está transformando a sua vida? Amém? Então louvado seja Deus por essa palavra, amém? Se você não trouxe a sua Bíblia, a palavra está aqui bem atrás de mim, a minha versão está na Almeida Corrigida Fiel. E a palavra do Senhor, ela vai dizer assim, a partir do verso de número 15. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Verso 16. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. 17. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. 18. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Verso 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Verso 20. E ele foi, e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Amém? Uma passagem que já é de conhecimento de muitos no meio cristão. Essa palavra, ela está falando a respeito de um homem que era possesso de uma legião de demônios, né? E o interessante dessa palavra é que o contexto dela é um contexto de libertação. E o nosso Deus é um Deus poderoso, amém? É um Deus poderoso, é um Deus que liberta e continua realizando libertação, transformação, renovo. E eu creio que o Senhor tem libertação para realizar no nosso meio nesse dia. Eu creio que o Senhor tem libertação para realizar no nosso meio. Ele tem transformação para realizar nessa noite. Eu creio que o Senhor vai fazer algo maravilhoso no nosso meio. Porque quando eu recebi essa palavra no meu coração, era isso que eu tinha em meu coração, de que o Senhor havia de operar uma grande libertação no nosso meio nessa noite. E aqui nós, olhando o contexto da história, nós vemos Jesus com os seus discípulos entrando nessa cidade. E quando a gente olha para o contexto dela é meio sombrio, né? Por causa que esse homem, o que fala a palavra é que ele estava no meio dos sepulcros. Ele estava no meio dos sepulcros. Era um homem que estava possesso de uma legião. No caso, quando Jesus se comunica, ele está se comunicando não com o homem, mas com a própria entidade, a própria potestade que está ali na vida daquele homem que responde a Jesus. E ali ele entra num cenário meio tenebroso, né? No meio dos sepulcros, um homem nu, um homem que se cortava com pedras, né, lascas de rocha, um cenário que eu acredito que se alguém visse aqui ia falar: estou fora, vou passar por ali não, tem um louco ali. Ninguém passaria. A gente vê Jesus entrando neste lugar, e quando a gente vê todas as outras características dessa cidade, a palavra fala que ele estava no sepulcro, e que também haviam muitos porcos naquela cidade, e que a potestade ali, aquela legião, ela pede para entrar na manada de porcos, e os porcos se lançam ali daquele precipício. E quando a gente olha todas essas características, o que a gente entende a respeito dessa região?
é que Jesus entrou em uma cidade aonde não havia nenhum tipo de reverência a Deus. Não havia nenhum tipo de reverência. Quando nós vamos estudar um pouco sobre a cidade de Decápolis, mais precisamente Gadara, aonde estava esse homem, né? Ou então Genezaré, aí vai, dependendo da Bíblia, vai mudar um pouco o contexto, porque uma versão é aramaico e outra é hebraico, né? Mas é o mesmo lugar, é Gadara. Quando a gente vai ver o contexto de Gadara, vai falar que essa cidade, a habitação dela, era uma habitação de romanos, uma habitação de gregos. Romanos e gregos. Havia poucas pessoas do povoado judeu, mas o que predominava ali, por conta de ser um povoado romano e grego, era ali uma adoração pagã. Deus não era adorado naquele lugar. Havia muito paganismo. Então a adoração que tinha ali era adoração a outros deuses, Zeus, Diana e outras coisas, e outros deuses. E esse homem estava lá. E o que eu acho interessante lendo essa palavra? Que num lugar onde não havia adoração, não havia busca, não havia reverência, não havia temor, ainda assim Jesus entrou lá. Nós, seres humanos, somos muito do tipo, se eu não sou bem-vindo, eu não entro. Não é isso? Mas Jesus, na sua infinita misericórdia, entrou lá. E sabe onde mais Jesus entrou? Nos nossos corações. Nos nossos corações. Talvez você teve o bem de nascer numa família cristã. Mas para quem não teve, é uma palavra que nós olhamos e é claro que Jesus fala, vai e fala da minha bondade e da minha misericórdia para com a tua vida. Jesus entrou num lugar onde ele não é, onde o Deus Pai dele não era bem-vindo. Não era aceito, num lugar onde não havia espaço para Deus, mas Jesus decidiu entrar naquele lugar. Num lugar corrompido. Algumas outras, como já disse aqui, algumas circunstâncias nos mostram também o quão a cidade era corrompida, pelo fato de haver porcos ali. Você fala, pastor, o que você está falando de porco? O que tem a ver? No Antigo Testamento, quando o Senhor, através de Moisés, libertou o povo de Israel das mãos de Faraó, vieram ali os mandamentos e muitos outros decretos e leis através de Moisés. E uma delas era que o povo judeu não poderia consumir a carne de porco. Se você depois quiser ler na sua casa, eu trouxe 2 versículos aqui para poder falar a respeito disso, e um deles chama muito atenção. No livro de Deuteronômio, no capítulo 14, verso de número 8, a palavra ela é bem direta, ela vai dizer assim, o porco também é abominável, embora tenha casco fendido, não rumida, portanto, não podereis comer a carne desses animais, tampouco tocar em seus cadáveres. E na cidade tinha nada mais, nada menos que cerca de 2.000. Em Isaías a gente vê o quão grave o Senhor encarava essa situação. Porque nós somos muito de olhar para uma circunstância e ter a nossa ótica, mas nem sempre a nossa ótica é a mesma de Deus. E nem sempre o que a gente acha relevante pensa Deus que é da mesma maneira. Em Isaías, capítulo 65, do verso de número 2 ao 4, o profeta Isaías, ele fala da seguinte maneira, o tempo todo estendi as minhas mãos a uma gente e nação teimosa, que insiste em andar por um caminho que não é bom, seguindo suas próprias inclinações. Esse povo que sem cessar me fere e irrita explicitamente, oferecendo sacrifícios em jardins e queimando incenso em altares de tijolos. Povo que vive nos túmulos
e à noite se oculta nas covas, que se alimenta com carne de porco, e em suas panelas a sopa de carne impura. Então veja só o olhar do Senhor para o ser humano, dizendo o que ele não gostava e o que reproduzia dentro de Deus, a partir do momento em que o ser humano não obedecia às leis dele. Olha isso. Essa palavra é muito forte. Esse povo que sem cessar me irrita explicitamente. Você já chegou a imaginar isso? Como que seria a face de Deus irritada? Não sei se você já pensou, mas é algo que é muito assustador. A gente já temia os nossos pais, né? Na hora que olhava já, deu ruim, para quem teve pais mais antigos, né? A hora que olhava o gelo na espinha, a Bruninha já aprendeu isso, né? Ela fica teimando com a mãe dela, tal, aí ela pega e fala para mim, quando eu falo alguma coisa para ela fazer, ela, eu falo, peraí que eu vou pegar a chinela, não, eu vou sentar aqui. Ela já entendeu que não pode ter nenhum tipo de se levantar contra aqueles que são autoridades sobre a sua vida. E Deus se irritava. E aí a gente olha para essa cidade cheia de porcos. Então era uma cidade que não tinha nenhum tipo de reverência a Deus, nada, uma cidade totalmente pagã. Mas Jesus entrou lá. Aí você pode perguntar, por que Jesus entrou lá? Tem algumas justificativas, irmãos. A primeira é porque Ele é soberano. Ele é Senhor. Aonde Ele quiser entrar, Ele vai entrar. Aonde Ele quiser se manifestar, Ele vai se manifestar. E não há nada e nem ninguém que possa impedir o agir de Deus. Então Deus, Ele é soberano. E a gente pode ver no decorrer da palavra, que Ele se manifestou em lugares que Ele não era adorado, mas para mostrar que Ele é soberano. Como a gente pode ver lá em 1 Samuel, quando ali Ofni e Finéias, filho ali de Eli, morreram, a arca da aliança foi levada e foi colocada onde tinha um templo com o deus Dagom. E quando foram olhar, a estátua do deus Dagom estava caída. Ali estava a presença de Deus. Levantaram a estátua de novo. E quando menos espera, a estátua de Dagom estava caída diante da arca, mostrando que Ele é Deus soberano, e não há ninguém acima dEle, não há ninguém que obtenha mais poder e autoridade do que Ele, porque Ele é santo. Então onde Ele quiser entrar, para manifestar a autoridade dEle, para mostrar que Ele é Deus, Ele vai entrar. Não tem nada que possa impedi-lo. Da mesma maneira, Ele se manifestou com Nabucodonosor, que também levantou uma estátua, se achando o maior de todos, o poder que ele havia recebido do próprio Deus, porque Deus se manifesta na palavra dizendo, Nabucodonosor, meu servo. Não servo no sentido de que Deus se agradava de Nabucodonosor, mas era servo porque através de Nabucodonosor Deus ia ensinar ao povo de Jerusalém que eles deviam viver uma vida em santidade. E ali Nabucodonosor endurece o coração, se orgulha, levanta uma estátua e Deus se manifesta na vida de Nabucodonosor para, em outras palavras, dizer assim, Nabucodonosor, você não é maior do que eu. Não havia adoração a Deus, mas Ele se manifestou lá. Se manifestou para derrubar todo e qualquer tipo de poder que venha se opor a Deus. Meu irmão, não tem nenhum poder que possa fazer algo contra ti, se Deus for na tua vida. Se Deus for na tua vida, todo mal vai ter que bater em retirada, meu irmão.
Ele fez isso com Nabucodonosor, ele fez isso com o rei Belsazar, filho dele, que ousou, depois da morte de Nabucodonosor, sentar à mesa e pegar os utensílios de ouro que foram roubados de Jerusalém para a adoração do Senhor, para beber as bebidas dele, para adorar outros deuses, e Deus se manifestou lá, com uma mão escrevendo no reboco do reinado, dizendo para Belsazar, em outras palavras, o seu reino não vai subsistir. E no mesmo dia Belsazar foi assassinado, por causa que usou o que era santo para fazer o que era profano. Um alerta muito grande para nós. O que nós estamos fazendo com aquilo que Deus tem entregado nas nossas mãos? Precisamos nos atentar a isso, irmãos. Nós vivemos em uma época que as pessoas, elas estão usando aquilo que Deus deu para a glória dele, para glorificar a si mesmo. Nós temos que tomar muito cuidado, irmão. Eu não lembro com quem que eu estava conversando, mas quem assistiu alguns programas de cantores aí, você vai ver que grande maioria deles, quando você pergunta quando que você começou a cantar, vai pegar mais ou menos uns 95%. Comecei na igreja. O dom que Deus deu para cantar profanações, cantar prostituição, cantar coisas que é contrária à palavra de Deus. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Temos que tomar muito cuidado com tudo aquilo que o Senhor tem entregue nas nossas mãos e o que nós temos feito daquilo que o Senhor tem entregue nas nossas mãos. Belsazar, ele quis se levantar dessa maneira e o resultado foi um assassinato. E o reino dele caindo por terra. Então Deus, ele se manifesta. Ele se manifesta no meio desses lugares aonde ele não é adorado. Mas também o Senhor, ele se manifesta aonde há o desejo da presença dele. O Senhor, ele também se manifesta para socorrer os seus. Assim como ele se manifestou na vida de Josué e do exército de Israel. Houve pecado, mas no momento em que houve arrependimento, houve manifestação de Deus. O Senhor também se manifestou em 1 Samuel, quando o povo não estava em obediência, mas quando Samuel pregou que o povo viesse se humilhar e buscar a Deus, o Senhor se manifestou em favor do povo de Israel, e ali Samuel declarou: até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor também se manifestou na vida de Josias, do rei Josias, quando as escrituras que estavam ali, deixado de canto, foram ali descobertas, começou a ler a palavra. Josias ficou tão revoltado que os reis não estavam seguindo a Deus, que ele rasgou as suas vestes com revolta, pelo povo não adorar a Deus, e Deus se manifestou e disse: eu vi a sua humilhação. Entenda bem, meu irmão, Deus, ele te vê. O Camilo ministrou uma palavra, e até falar com você, meu irmão, já me senti como você também, porque é difícil, você fica mal acostumado, buscando a presença de Deus, e aí passa um dia você não sente Ele, passa outro você não sente, e você fala: estou sozinho. Mas não, meu irmão, Ele está olhando para você. É que caminhar com o Senhor é um verdadeiro desafio. Como já foi pregado aqui, eu estou contigo todos os dias, mas aí você olha para a sua vida e você fala: está comigo mesmo? Olha como está aqui, olha a minha situação, olha a minha situação. Calma, meu irmão. Calma, minha irmã, Ele está do alto céu olhando para você. O Deus que te guarda, Ele não dorme. Seja com choro, continua seguindo. Seja meio entristecido, continua caminhando. Ele é contigo, faz parte da caminhada. Talvez não souberam te explicar,
Porque em alguns lugares prega que sua vida é vitória, 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 vitória. Mas a vida não é só vitória, 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 vitória. Em alguns momentos vai haver choro. Em alguns momentos vai haver decepção. Mas vai haver Deus em todos eles. Para te sustentar e para te guiar, para te dirigir, para te consolar, para te sustentar. E foi o que Jesus fez na vida desse homem. Nós olhamos para a situação desse homem, é deprimente. Não usava roupa, se cortava, quebrava correntes, ninguém se aproximava dele. Meu irmão, vou te falar uma coisa, quando essa palavra veio ao meu coração, o que eu pensei, e que eu compartilho com vocês nessa pregação, é que muitas das vezes, quando a gente se encontra num período deprimente, a gente pensa assim, não tem ninguém para me ajudar. Não tem ninguém que faça sequer uma ligação para mim. Não tem ninguém que vem me dar um apoio aqui. E meus irmãos, a gente tem que entender que na nossa caminhada, nós precisamos é de Jesus. Muitas das vezes tem pessoas que ela acha que a alegria dela vai ser se A, B ou C fizer alguma coisa. O ser humano é falho, meu irmão. Nós não devemos ficar nos apoiando em pessoas, porque quem te fez é Deus, quem te criou é Deus, quem tem propósito na sua vida é Deus, quem tem planos na sua vida é Deus. A gente olha o cenário, não tinha ninguém em volta. Às vezes a gente fica esperando de familiar, e como a gente se chateia com familiar, irmão. Como a gente se chateia, como a gente se entristece com familiar, como a gente se entristece com um amigo. Mas meu irmão, nenhum deles vai poder fazer aquilo que só Deus pode fazer por você. Ninguém deles, nenhum deles vai poder fazer por você aquilo que Deus é que pode fazer na sua vida. É só Deus, meu irmão, que pode transformar a sua história. É só Deus que pode transformar a sua vida. Porque muitas das vezes assim, dependendo das circunstâncias que a gente está, ninguém se dispõe a ajudar. E às vezes, meu irmão, a gente não se permite ser ajudado. Essa é a realidade. Tem pessoas que estão falando, que estão passando por um momento difícil, mas a resposta dela é sempre que está tudo bem. Não conversa, não abre o coração. Não chega com humildade para dizer, eu não estou legal. A pessoa não conversa. Às vezes a pessoa ela quer transparecer algo que ela não é. Parece uma soberba, parece um orgulho. Ela não quer admitir que não está bem. E eu te pergunto, meu irmão, qual é o problema de você dizer que você não está bem? Porque se você não está bem e você anda com um sorriso no rosto, você é um orgulhoso. Você é um soberbo. Porque Deus prepara pastores para cuidar do seu rebanho, e você está resistindo. Você falar que você não está bem é o quê? Você quer estar num pódio melhor que todo mundo? Eu não posso transparecer para o outro que eu não estou bem. Meu amigo, Jesus chorou. A palavra do Senhor vai dizer em Mateus que ele estava, a alma dele estava contrita em tristeza. Pedro falhou. Pedro errou. Pedro, quando negou pela terceira vez e ouviu o galo cantar, esse cara se entristeceu. O cara que andou com Jesus. E por que você não pode chegar em alguém e pedir ajuda? Por que você não pode? Você não se ama? A palavra do Senhor fala, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei.
Os mandamentos do Senhor: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, alma, força e entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você tem que se amar, meu irmão. Você tem que se amar, minha irmã. Qual que é o problema de você falar que você está chateado? Qual que é o problema de você falar: fulano de tal, eu não gostei do que você falou, eu não gostei do que você fez? Enquanto você não faz isso, meu irmão, você vai carregando tristezas dentro de você, chateações, mágoas, enquanto você poderia estar feliz e sorrindo, enquanto você poderia estar feliz. Esse homem aqui, veja como é a atuação do mal. A palavra do Senhor diz que Jesus pergunta: qual que é o seu nome? Ele: Legião. E aí, quando fala legião, alguns estudos vai dizer que quando a palavra fala sobre legião, ela tem uma associação, para a gente poder ter uma noção do que estava dentro daquele homem, com o Império Romano, já que ali era um povo romano que habitava ali, romano-grego, e uma legião era cerca de 3.000 soldados. Na vida daquele homem havia cerca de 3.000 demônios, espíritos malignos. Você tem noção disso, meu irmão? Você tem noção disso, minha irmã? A nossa vida, as nossas atitudes não podem ser realizadas de uma maneira sem a gente refletir no que a gente está fazendo. Porque o que a palavra nos mostra aqui? Que na onde não tem adoração, que na onde não tem louvor a Deus, na onde não tem temor, na onde não tem fé, não tem a presença de Deus. E se não tem a presença de Deus, é uma brecha na sua vida, para que o mal haja na sua vida. E o mal não vai te respeitar. O mal não vai respeitar uma Bíblia aberta no Salmo 91. A Bíblia não vai respeitar Deus é maior na minha vida. Declarações que não têm algo que sustente o que você fale. O mal não vai respeitar. O mal vai entrar na sua vida. E quando o mal entra na sua vida, é para acabar com a sua vida, meu irmão. É para te destruir, como a vida desse homem. Já imaginou que humilhação? Andar pelado por aí, todo cortado? É assim que o mal age na vida das pessoas, meu irmão. Ele entra despercebidamente. É um perdão que você não libera, é não fazer o bem ao próximo. Aí ele vai, tipo assim, o bispo Cacá: aqui é o mal, está repreendido em nome de Jesus, eu não vou liberar perdão para ninguém não. A palavra fala assim, mas não é bem assim, pastor. Não vou ficar indo para a igreja não, esse negócio de bitolado. Ele quis fazer o teatro mesmo. Aí chega, ó. Aí o mal faz assim. É o grandão aí. Você ama. Ô, de boné branco, encosta aqui. Dá um abraço a esse cara aqui. Dá um abraço aqui, ó. Abraça ele aqui, ó. Abraça daqui, ó, de boné branco. Abraça esse cara aqui. Mais abusado, faz aí. Você me fez lembrar uma coisa. Levanta aí, grandão. Você que está com a Bíblia aberta no Salmo 91, levanta aí. Você que fala que não tem nada a ver, levanta aí. Vai ouvir louvor lá. Coloca o louvor lá, Spotify. Coloca, sua vida vai melhorar. Vai. Mas eu estou indo na igreja, pastor. Nossa, fantástico. É fantástico. E seu casamento, como é que está? Seus filhos, sua família, como é que está? Obrigado. O
O Tiago falou que é abusado, eu lembrei quando eu estava num processo de libertação para buscar a Deus, o meu amigo também estava. Hoje, graças a Deus, ele é evangelista, meu amigo. O mal manifestou, eu não estava na presença de Deus. Falaram, estende a mão. Eu falei, não vou de jeito nenhum. Do jeito que eu estava aqui, eu travei. Eu falei, o quê? Vocês que brigam com o demônio aí. E o meu amigo manifestado. E ele falou, eu não consigo levantar. Aí o outro pegou e falou assim, eu tenho um demônio sentado na sua perna. É assim, meu irmão. É assim, minha irmã, que acontece no mundo espiritual. Eu não vou fazer aqui, não é bem assim, pastor, não é bitolado desse jeito, você tem que ser feliz. É assim, e esse cara sofrendo, mas Jesus se manifestou. Aleluia! Jesus se manifestou. Jesus se manifestou na vida de um homem que já não tinha mais consciência alguma. E meu irmão, eu não sei como é que você chegou aqui, mas Jesus quer entrar aí. Como assim, pastor? Porque às vezes você abre a porta da sua casa, só que na porta da sua casa tem outras portas. Tem a porta do quarto, tem a porta talvez da cozinha, não sei. Tem a porta que dá acesso à laje. E às vezes você não deixa Jesus entrar ali. Meu irmão, Jesus entra tranquilo no quarto da depressão. Jesus entra tranquilo no quarto aonde há o desejo de tirar a vida. Jesus entra tranquilo. Jesus entra tranquilo na casa da família onde talvez você fala assim, não há salvação para minha família. Jesus entra tranquilo lá. Ele bate na porta. Ele entra tranquilo. Ele entra tranquilo. E Jesus entrou na vida desse homem. E esse homem, ele foi liberto dessa legião. Como diz a palavra do Senhor. E a palavra vai dizer depois que, no verso de número 15, foram ter com Jesus e viram o endemoniado, assentado, vestido e em perfeito juízo. Meu irmão, às vezes a gente se depara falando, minha cabeça não está no lugar. Se a sua cabeça não está no lugar, talvez é porque você não deixou Jesus entrar aí, por completo. Você deixou Jesus entrar só em alguns cômodos, mas não deixou Ele acessar tudo. Porque o homem e a mulher, o ser humano que é liberto de Deus, ele tem a sua mente sã. Ele já sabe o que ele quer para a sua vida. Ele já tem a sua mente estruturada e o seu coração já está guardado. E ele pode lidar com situações que venham estremecer a ele, mas ele tem certeza do Deus que está com ele. Amém. Se você não está com a sua mente legal, significa que talvez Jesus não teve acesso ainda a esse lugar. Você fala que você ama, você fala que você o segue, mas Jesus não tem acesso completo a todos os cômodos, porque o homem que tem a presença de Deus é como diz essa palavra, vestido. Meu irmão, você passou vergonha na sua vida, Deus é o Deus que restaura a sua vida, e você não precisa mais ficar preocupado com vergonha alguma que você passou na sua vida. Meu irmão, eu já passei por vergonhas, e graças a Deus, Deus me faz lidar com cada uma delas de forma tranquila. Coisas que eu não queria passar, até mesmo na infância, que eu passei, mas eu fui liberto. E eu sou grato a Jesus. E eu não sei se você carrega alguma vergonha dentro do seu coração, mas pode ter certeza que o Senhor pode te curar de toda a raiva, de toda a ira que você tem, de uma vergonha que você passou na sua vida, uma humilhação que você passou na sua vida, porque o Deus é o antídoto para a nossa alma. É só você deixar Ele entrar aí. E se você está com raiva pelo que você passou na sua vida, declara hoje: Senhor, eu fiquei com raiva. Eu fiquei com raiva daquele dia, eu ainda me sinto humilhado hoje, Senhor, pelo que eu passei em tal situação, eu ainda me sinto triste e desanimado por o que fizeram, ou talvez estão fazendo comigo. Ele entra, Ele saura, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma e restaura. Basta que você entre, basta que você permita que Ele entre dentro do seu coração, amém? Amém. Porque foi isso que esse homem fez.
A palavra vai dizer aqui que ele estava vestido e em perfeito juízo, e temeram. O que chama a atenção depois do que acontece é que no verso de número 19, ou melhor, 18, esse homem, ele rogava: eu quero andar com o Senhor, eu quero estar contigo. E o louvor deu certinho hoje. Eu estava vibrando, a senhora foi, poxa, o louvor veio de encontro. Porque eu creio que esse homem, se ele tivesse aqui hoje, ele estaria cantando sublime. Maravilhoso, admirável, ele estaria cantando isso. Não vendo a hora de encontrar com Jesus dele. Porque aquele que verdadeiramente é liberto não quer mais andar sem Jesus. Esse homem, ele não só demonstrou amor e a gratidão, meu irmão, porque quando nós somos libertos, se tem uma coisa que gera em nós é a gratidão. É a gratidão de nós termos sido libertos, de nós termos recebido o livramento, quando nós poderíamos ter recebido condenação. Porque pelo aspecto da cidade, talvez nós podemos dizer que esse homem era um romano, ele era um grego, não digno de graça, não digno de misericórdia, mas a misericórdia chegou ao indigno, a graça chegou ao indigno, o amor chegou ao indigno, a bondade chegou ao indigno. E esse homem, como foi liberto, ele entendeu. Ele olhou Jesus, um judeu, aquele que talvez ele poderia dizer, palavras do pastor Elzo, que a Bíblia não afirma, mas considerando que talvez ele fosse um grego ou um romano, peraí, aquele que talvez eu tanto julguei, aquele que talvez eu rejeitei a palavra, eu rejeitei conselho, eu rejeitei versículo, eu rejeitei cuidado, eu fui fazer tudo o que eu queria, e eu estou diante do autor da vida, e quando ele poderia me condenar, ele me salvou. Eu quero andar contigo, Jesus. Esse homem, ele queria andar. E a escolha dele não foi tão simples, meu amado, porque você vê, enquanto uns estavam dizendo, vai embora, sai daqui, porque mesmo diante de uma libertação, de um milagre, o povo ainda assim era resistente, incrédulo. Falaram para Jesus sair dali, por quê? Porque atrapalhou a vida financeira do povo. Porque os porcos todos morreram, atrapalhou a vida financeira, e pior, se eles clamassem para Jesus ali, talvez ia dar ruim, porque imagina o exército romano chegando naquele lugar, e vendo uma adoração que não fosse para Zeus, para Diana. O povo falou, sai daqui, mas ali o gadareno, independente do que as pessoas pensassem, eu quero o Senhor. Podem falar de mim o que quiser, podem me julgar como quiser, eu quero o Senhor. E é fantástico a resposta de Jesus. Por que a resposta de Jesus é fantástica? Porque Jesus não deixou ele entrar no barco, mas Jesus disse, vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes quão grandes coisas que o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. É como se Jesus olhasse para ele e dissesse assim, esse verdadeiramente me ama, esse verdadeiramente crê em mim, esse aí não vai precisar ficar me vendo, porque ele já sabe da minha existência, de quem eu sou e de que eu estou dentro dele. Então vai lá para a tua família e coloca para fora o que está dentro de você. Vai lá para a tua parentela e coloca para fora o que está dentro de você. Vai por Decápolis e coloca para fora o que está dentro de você. Porque esse é o propósito de Deus nessa terra. Anunciar o Evangelho para a salvação. Poderíamos ser condenados, mas a graça nos alcançou. A graça nos alcançou. E a libertação. Mas se você está aqui, você ainda precisa ser liberto, o Senhor está aqui para te libertar,
Porque entenda, meu amado, que o Senhor não quer que você se importe com a vida passada. Ele tem uma vida nova para você. Ele tem uma nova história para você. Uma vida, sabe de quê? De superação. Uma vida de restauração. Uma vida de regeneração. Para você olhar para a sua vida e dizer: antes eu era assim, mas Jesus me salvou. Antes eu fazia isso, mas agora eu não faço mais. E até aquilo que eu não imaginava fazer, Deus me colocou para fazer agora. Que é o quê? Anunciar o Evangelho a todas as nações. Deus não tem somente libertação para a tua vida. Ele tem propósitos. O que nós precisamos fazer para viver esses propósitos? Para encerrar essa palavra. Nos sujeitar a Ele. Porque a verdadeira libertação, meu irmão, ela não vem na hora que os demônios são mandados embora. A verdadeira libertação acontece quando você reconhece que você precisa de Cristo. Quando a sua mente muda. Quando a sua mente é transformada. Quando o seu coração é transformado. Porque enquanto você não fizer isso, meu irmão, você não foi liberto. Quantas pessoas, infelizmente, a gente se deparou, não sei se o bispo já se deparou com isso, Eduardo, pastor Flávio, você coloca a mão na cabeça, o mal manifesta, você fala para ele assim: você vai sair fora, ele dá risada e fala: eu vou voltar. Já se deparou com isso? Já, Eduardo? Já, pastor? Não? Dá risada, eu vou voltar, eu vou voltar. E sabe por que ele fala isso? Porque ele conhece a pessoa, como aconteceu na experiência do pastor Flávio. Eu não sigo o mesmo Deus que você. Então o mal sai, aí você vai embora, a pessoa dá uma erradinha, ele já volta com mais 7 piores. E quando menos espera, já é uma legião de demônios na vida da pessoa. A verdadeira libertação, meu irmão e minha irmã, não acontece quando alguém coloca a mão na sua cabeça, sai e você volta em sã consciência. A verdadeira libertação é quando você reconhece que você precisa de Cristo. E que você vai seguir a Cristo. E se precisar mudar a sua mente, você vai mudar. Se precisar mudar o seu coração, você vai mudar. Se precisar perdoar, gostando ou não, você vai perdoar. Se precisar obedecer, você vai obedecer. Mesmo isso corroendo o seu coração, mesmo você ficando revoltado porque está passando por cima de você, essa é a verdadeira libertação. Sujeitai-vos a Deus e resiste ao diabo, para que ele fuja de vós, é o que diz Tiago, para a gente finalizar. Do 4 ao 10, do 7 ao 10, Tiago 4, do 7 ao 10, pode colocar aqui por favor, para nós lermos juntos. Se coloca de pé. Tiago capítulo 4, do verso 7 ao 10. Ele vai dizer assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. 10. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Aleluia. O Senhor tem libertação para você.